Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome.
Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na nossa série de ministrações sobre o tema 19 Segredos da Frutificação. E estamos no episódio 16º, que tem como subtítulo Frutificação é resposta de renúncia em secreto. E nós vamos tratar sobre quando nos rendemos à vontade de Deus, isso resulta em sua glória e em nossa coroa de justiça. E nós queremos usar como texto básico a passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, e os versos de 1 a 6. E eu peço que você acompanhe, por favor, com atenção a leitura. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E, achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E, postos os joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia se derrame sobre as nossas vidas para que entendamos o que a tua palavra tem a nos transmitir nesse momento. Que sejam, Pai, 20 minutos proveitosos para a edificação da nossa vida, para enriquecimento da nossa alma em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Nós estamos tratando aqui de renúncia. E não apenas de renúncia, mas de uma renúncia que ganha força até chegar ao status de resignação, de obediência total àquele que comanda a nossa vida. E isso nós encontramos com sobras na vida do apóstolo Paulo. Claro que não apenas na vida dele, mas na vida de todos os apóstolos, conforme está registrado no Novo Testamento. Mas Paulo é uma pessoa que traz uma grande simbologia, porque a sua resignação é demonstrada no Novo Testamento mais do que a de outros apóstolos e envolve praticamente todas as áreas da sua vida. Ele renunciou a tudo para ser aquela pessoa usada pelo Espírito Santo para a obra para a qual Jesus o tinha chamado, desde lá o caminho de Damasco. E então nós vemos na vida de Paulo algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiramente, eu quero apresentar a vida de Paulo desde que ele fala aos Filipenses. Ele diz aos Filipenses que ele abriu mão de tudo que ele tinha no meio religioso. Ele era fariseu dos fariseus. Ele vai dizer no capítulo 3 da carta que ele escreve aos Efésios que ele era fariseu dos fariseus, mas ele, no verso 7 do capítulo 3 de Filipenses, ele vai dizer que aquilo tudo que ele tinha conquistado até ali, ele reputou por perda, ou seja, ele renunciou àquilo. E no verso 8, ele vai adentrar mais ainda, ele vai dar uma demonstração ainda mais profunda de renúncia, quando ele diz: na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, é um aspecto de renúncia que Paulo apresenta a nível de sua religiosidade, mas que envolve, claro,
a sua convivência social, já que a religiosidade de um judeu estava intimamente ligada ao seu relacionamento social, à sua convivência social, às suas amizades, aos seus projetos de vida. E Paulo, quando renuncia à condição de fariseu, aliás, um fariseu de destaque, ele se põe num mundo, num universo onde ele está atrás dos outros. Né? Todos os apóstolos já tinham sido estabelecidos, já estavam seguindo a sua carreira, e Paulo renuncia a isto para começar do zero, para ser servo de Jesus Cristo posterior aos outros. Né? E isso envolve uma renúncia. Também, o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, ele vai fazer uma série de renúncias de toda a natureza. Eu posso ver isso, por exemplo, no capítulo 20 do próprio livro de Atos, nos versos 22 a 24, quando ele está explicando aos seus seguidores os fatos da sua vida e da sua viagem a Jerusalém. E ele lá no capítulo 20, versos 22 a 24, ele vai dizer: agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É uma renúncia de futuro, renúncia de boas perspectivas. O Espírito Santo está avisando a ele que aguardam por ele privações, prisões, maus tratos, mas ele aceita resignadamente, né? Na condição de quem renunciou até o ponto da resignação. Ele resignadamente, ele diz: Senhor, eu estou pronto. E diz para as pessoas que estão com ele, que estão preocupadas com a sua vida, com a sua integridade física, ele diz: eu estou pronto para cumprir com alegria essa carreira. Eu renunciei a tudo para fazer isso mesmo. Né? Mas nem sempre essa renúncia na vida de Paulo foi entendida. Nós vimos aqui nessa passagem de Atos uma declaração confiante do seu relacionamento com Deus. Mas no seu relacionamento com as pessoas, muitas vezes, a renúncia extrema de Paulo, para espanto nosso, não era considerada por aqueles que mais deviam considerar, que eram justamente aqueles que pertenciam à igreja que ele fundou. E nós vamos encontrar isso, infelizmente, registrado na carta que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, nos versos de 3 a 6. Quando ele fala palavras de uma sinceridade dolorosa. Ele está falando isso com muita dor no coração. E o que ele diz, eu quero que você acompanhe comigo, por favor, as palavras dele. 1 Coríntios 9, de 3 a 6. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Quem eram os que o condenavam? Aqueles que estavam acusando-o de não ser tão digno quanto os outros apóstolos, né, na cidade de Corinto. E ele diz: não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, ou seja, uma esposa, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, Pedro? E encerrando: ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ele está falando isso com muita dor, porque o que ele está dizendo é verdadeiro. Os outros levavam suas esposas, os outros eram acolhidos com alimentação, com bebida, com óleo, com lar. Os outros eram recebidos e seu ministério era abençoado financeiramente. E Paulo dolorosamente está dizendo a eles: por que vocês pensam que eu não deveria ter o mesmo privilégio que os outros?
Então eu pergunto a você, quem fundou a igreja em Corinto? Foi Pedro? Foram os demais apóstolos? Foram os irmãos do Senhor? Não, foi Paulo. Mas para Paulo ir a Corinto, os coríntios estavam pedindo dele carta de recomendação dos outros apóstolos. Então a renúncia dele ganha uma sobrecarga, porque ele renunciou à alimentação, à comida, renunciou a um casamento, renunciou a uma condição financeira melhor. Ele era fariseu dos fariseus. Ele renunciou a tudo isso por amor de uma igreja que agora está pedindo uma carta de apresentação, como se a renúncia dele já não fosse essa carta, né? E ele vai repetir também com muita dor aos próprios coríntios na segunda carta. Eu nem vou ler, mas vou fazer a citação aqui para que você depois com calma leia. No capítulo 12 da segunda carta, ele fala a longa lista de tudo que ele padeceu, de todo o bem-estar a que ele renunciou para poder fazer a obra do Senhor naquelas cidades onde ele estava abrindo igrejas, nem sempre reconhecida pelos homens, o que faz a renúncia de quem se entrega ao Senhor ficar ainda mais pesada. Mas para a glória do Senhor, tais pessoas suportam tanto a renúncia quanto a falta de gratidão pela renúncia que está sendo feita. E Paulo vai nos apresentar, e eu quero colocar isso em último lugar, como um ato de renúncia. Paulo renunciou ao descanso. Paulo renunciou à restauração das suas forças. Lá no capítulo 18 de Atos, nos versos de 1 a 3, nós vamos ver que ele tinha uma função, que ele tinha um trabalho. E esse trabalho era fazer tendas. Vamos ler Atos 18, de 1 a 3. E diz: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou a eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então Paulo é um homem que faz tendas, e normalmente, é claro, trabalhando à luz do dia, ele faria muito melhor. Mas durante o dia ele estava ministrando a palavra de Deus e viajando de um lado para o outro. Então ele tinha que laborar pelo evangelho o dia inteiro. E na hora que deveria ser do seu descanso, ele ia fazer tenda. E por que ele fazia tendas? Por que as igrejas não o socorriam? E aí nós encontramos lá em Atos, ainda em Atos no capítulo 20, no verso 34, nós encontramos a razão de por que ele fazia tendas. Ele diz, e nós vamos ler agora: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário financeiramente, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. E ele vai apresentar ainda lá na carta que escreve a Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 3 e no verso 8, ele vai fechar essa questão. Ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho, com fadiga, trabalhando de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo era um apóstolo que não queria pesar a ninguém, não queria ser objeto de dúvida se ele estava trabalhando como mercenário pela obra de Deus. E é um exemplo para nós hoje no pastorado. Para dar esse exemplo, ele trabalhava de noite e de dia, renunciou ao seu descanso, renunciou a algum lazer, renunciou a alguma acomodação. Isso vai causar, entre outras coisas, sérios danos à sua visão, que não é o que nós vamos abordar hoje, mas certamente a sua visão é prejudicada, porque ele trabalha de noite numa coisa que deveria trabalhar de dia, e ele não oferece descanso ao seu corpo. Todas essas renúncias estão na vida de Paulo. E ele faz isso porque ele quer agradar ao Senhor.
Ele faz isso porque ele tem como propósito agradar ao Senhor. E aí, no final dessa carreira de renúncia tão extraordinária, tão surpreendente até, Paulo tem no coração ir até Roma, porque ele quer pregar o evangelho na capital do mundo daquele tempo. E lá o livro de Atos, no capítulo 19, no verso 21, vai apresentar esse desejo que Paulo expressa àqueles que estão com ele. E nós lemos assim, Atos 19, 21. E cumpridas todas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma. E Paulo tem esse grande desejo missionário, claro, é a capital do mundo, e ele já tem implantado várias igrejas em todo o Império Romano, ali na Eurásia, e agora ele quer implantar também na própria capital do seu mundo. E ele não sabe que esse vai ser o último ato de renúncia que Deus vai propor a ele, que o Espírito Santo vai propor a ele. E quando ele vai, conforme nós lemos na abertura, ele vai avisado pelo Espírito Santo: vou te cobrar renúncia. Vou te cobrar renúncia porque te aguardam prisões, te aguardam maus tratos, te aguardam feridas, te aguardam dias difíceis. E ele responde aos discípulos que se preocupam com isso, ele responde: eu estou pronto a fazer isso com alegria, eu estou pronto a renunciar mais uma vez para que o nome de Deus seja glorificado. E quando ele é preso em Jerusalém, né, e parece que isso trava o projeto dele de ir a Roma, Deus faz a situação correr da prisão dele em Jerusalém até ao ponto que ele tenha que recorrer a César. E isso vai levar Paulo a Roma, não como ele gostaria, como missionário, mas agora como prisioneiro missionário. E ele descobre que o caminho do Senhor muitas vezes é pedregoso. Muitas vezes a glória tem um peso na nossa vida. Muitas vezes não é como gostaríamos que fosse. Muitas vezes a renúncia vai vir e se apresentar a nós. E nós temos que fazer a escolha: Senhor, não era bem assim que eu gostaria que fosse, mas eu quero renunciar ao meu bem-estar. Eu quero renunciar àquilo que seria favorável a mim. Eu quero ouvir esta ofensa e me calar. Eu não quero rebater essa ofensa. Eu renuncio à necessidade de me defender. Eu renuncio, Senhor, por hora ao alimento. Eu renuncio por hora ao bem-estar. E é nessa condição que nós encontramos a maioria dos missionários hoje, numa renúncia atrás de outra, vivendo uma vida completamente carregada de dificuldades, de situações difíceis, às vezes até mesmo desamparados dos homens, mas não de Deus, porque eles renunciaram a socorrer-se para Deus ser o socorro das suas vidas. Então Paulo representa para nós o grande missionário, que é um grande ideal missionário para o nosso século. Renúncia e confiança no Deus que socorre quando mesmo os nossos mais queridos não nos socorrem. Então Paulo vai para Roma e aí enquanto está preso, enquanto está na dúvida do que há por vir, Deus se manifesta a ele, Deus traz uma revelação a ele, e ela está lá no capítulo 23, no verso 11 do livro de Atos dos Apóstolos novamente. E nós vamos ler o que é que Deus diz a Paulo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor aí é Jesus Cristo. Kyrios, no Novo Testamento, é, na maioria das vezes, Jesus Cristo. Então nós temos Jesus Cristo se apresentando a Paulo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe Jesus, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então Paulo agora sim tem fechado o quadro da sua missão.
ele desejava pelo Espírito, ele diz, ir a Roma. E ele tem a aprovação do Senhor para ir a Roma. Mas essa aprovação passa por um caminho de muitas pedras, de muita renúncia. E aí nós voltamos para o texto que nós escolhemos para falar hoje, para destacar pouca coisa agora, já que fica estabelecida uma vida de renúncia que deve ser modelo para mim e para você. Alegria na renúncia, resignação e alegria na renúncia. E eu quero ler aqui com você e achar algumas coisas muito interessantes na passagem de Atos 21, no capítulo 21. E eu quero destacar aqui o verso 4. Lucas é quem está narrando, porque ele diz nós, né? No verso 1 ele diz, nós navegamos, nós fomos. É Lucas que está com Paulo. E no verso 4, Lucas diz, achamos discípulos. Achando discípulos, ficamos ali por 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas eu e você já vimos pela leitura dos versos que o caminho de Paulo para ir para Roma era passar por Jerusalém, né? E os discípulos estavam dizendo isso, ficaram 7 dias. Então, são 7 dias em que parece que Paulo e os discípulos encontrados ali estavam na mesma condição, mas não estavam. E isso vai se verificar nos atos seguintes. Verso 5, havendo passado ali aqueles dias, aqueles 7 dias, né? Saímos e seguimos o nosso caminho, o caminho da renúncia, eu diria, acompanhados de todos, até que parte? Até em que o caminho da renúncia se separava do caminho normal e natural da vida. Por quê? Porque a sequência vai dizer, eles estavam nos acompanhando. Quem estava nos acompanhando? Os discípulos. Como eles estavam nos acompanhando? Com a sua mulher e com os seus filhos, mas só até fora da cidade. Ali, fora da cidade, pusemos os joelhos na praia e oramos. Verso 6, e saudando-nos uns aos outros, nós subimos para o navio e eles voltaram para sua casa. Paulo estava seguindo o caminho da renúncia, encontrou-se com pessoas a quem ele tinha abençoado ministrando o evangelho. Essas pessoas têm a sua vida normal, essas pessoas vão conversar com ele levando a sua família, a sua esposa, o seu filho, ele está sozinho. Eles constituíram a família, eles vão procurar viver uma vida frutífera na presença do Senhor. Não lhes é cobrada essa renúncia. Ele não tem esposa, ele não tem família. Eles estão livres para ir até a porta da cidade e voltar para a sua vida. Ele não está livre, ele vai entrar num navio que o conduzirá a mais momentos de renúncia na sua vida. Eles voltam para a sua casa, voltam para a sua condição normal. E Paulo caminha para a sua cruz, caminha para a consumação da sua missão na terra. Então é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de saber que nem tudo vai bem. Não é uma vida para todos. Não, absolutamente não é. Eu destacaria com muita ênfase novamente a vida dos missionários. Não, não é uma vida para todos. Falar outro idioma, aprender outro idioma, não é uma vida para todos. Ir a uma aldeia indígena e comer comida mastigada, não é para todos. Comer insetos das árvores queimados, assados no fogo, não é para todos. Comer carne crua, não é para todos. Beber lama, não é para todos. Ministrar a vida com uma foice permanente sobre o pescoço, não é para todos. Ministrar a palavra onde haverá rejeição, prisão e espancamento, não é para todos. É apenas para aqueles a quem Deus quis manifestar e há de manifestar a sua glória de uma forma especial. E a única forma dessa manifestação é através de uma renúncia. Senhor, me entrego em tuas mãos para o que quiseres fazer, seja o que for. Apenas te peço uma coisa, estejas comigo.
em toda renúncia minha, ser o meu supridor, Senhor. Em toda circunstância da minha vida, Senhor, estou indo. Não posso me casar, Senhor, porque não poderia fazer isso com a minha família. Nesta nação para onde eu vou, eu não poderei fazer isso. Mas Tu serás o meu sustento, Tu serás a minha companhia. Será contigo que conversarei nas minhas noites de solidão, porque eu quero carregar o peso da Tua glória na renúncia que fiz do bem-estar da minha vida para Te servir e para fazer glorioso o Teu nome na terra. Bendito seja o nome do Senhor pela vida dessas pessoas. Bendito seja Deus cada vez que Ele me cobre alguma renúncia e eu possa dizer: Senhor, há quem esteja fazendo muito mais por Ti. Isso que Tu estás me pedindo é pouco. Eu renunciarei a essa discussão. Eu renunciarei a esse mal-estar na igreja. Eu renunciarei a qualquer proposição que me defenda. Porque se há outro servo Teu, se há outra serva Tua que está entregando toda a vida em Tuas mãos, não me custará nada renunciar, ter esta pequena perda, ter esta pequena falta de razão. Isso não vai me incomodar. Muito maior está fazendo quem está renunciando a tudo por Ti. Permita-me, Senhor, renunciar a ter razão para estar coberto com a Tua glória. Permita-me, Senhor, ser pacificador para renunciar ao direito e ter a glória de ter sido chamado por Ti para algo que glorifique o Teu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve a ser uma pessoa pacífica, que o Senhor te leve a produzir, através da renúncia, coisas gloriosas para o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai querido, que a Tua graça, que a Tua misericórdia desça sobre nós. Ensina-nos, Senhor, a renunciar e, através disso, Senhor, de uma ordem Tua de renúncia obedecida, glorificarmos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas, mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Espera por você.
cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.